Começou boa tarde pra você, porque começou ao vivo para o Brasil inteiro. Bendita hora, atenção, olha, a cornetinha tocou e você sabe que começou o melhor programa da tarde. Não tem pra ninguém, pra nenhuma televisão. É o melhor programa, porque só vem os melhores. Os melhores, sabia, né? E sabe por quê? O cultural não sabe, todo mundo... Olha, ó, é o seguinte, aqui só pode vir cumprindo 2 critérios. Primeiro, inteligente, tem que ser inteligente. Só entra gente inteligente aqui no programa e depois tem que ser bonito. Não gosta de gente fingindo. Olha, ó. Não, só pode entrar gente bonita no programa para deixar a sua tarde mais bonita, mais agradável. Você participa com a gente, mandando a sua pergunta, mandando a sua opinião, mandando a sua participação pelo youtube.com/TV Rede Vida, aí no chat. Eu vou lendo à medida do possível. E eu quero apresentar para vocês quem vai fazer o programa hoje, porque eu disse que só tem os melhores, doutora Giovana Braga Mota. Obrigado, doutora Giovana. Ela é ultrassonografista pediátrica. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, padre, pelo Obrigado mesmo. Quanta pergunta a gente já tem aqui para a senhora já, tá vendo? Obrigado, olha aqui, a doutora Elaine Santos, nossa psicóloga aqui, nossa psicóloga de plantão e preferida. Obrigada. Agora, ó, vamos lá, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Vocês sabem que ela, além de psicóloga, ela é campeã olímpica de vôlei. Então, campeã olímpica de vôlei, olha. Que beleza aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado. Imagina. Doutora Aônia Vieira, olha, eu sempre falo para todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu falo assim, ó, a referência que a gente tem em implante dentário, em prótese, e também na questão, olha, eu vou te dizer uma coisa, é uma das figuras mais importantes da odontologia. Obrigado, doutor. Gratidão, bendita a hora que estou aqui. Bendita a hora que está aqui, doutor. Esse pessoal maravilhoso aqui, pai. Isso, olha, doutor, tem 2 livros interessantes, ó, Sorria com Saúde e Sorrir Faz Bem. Faz bem, né, doutor? Faz bem. E quem está aqui, olha, Michele Alarcon, nossa jornalista, orientadora familiar, que vai lançar, olha que livro maravilhoso. Mostra aqui, Chico, olha esse livro aqui, olha que capa maravilhosa desse livro. Um livro que vai ser lançado agora, no sábado agora, maravilhoso, um livro, A Família Mais Bela Obra do Amor. Família Mais Bela Obra do Amor. Que maravilhoso. Obrigado, viu, Michele? Obrigada, padre. Muito obrigado mesmo. Que bom que vocês estão aqui hoje. Muito bom. Vamos começar então o programa, porque o tempo urge. A epidemia... Ai, não gosto disso aí. A epidemia dos bebês reborn, um fenômeno ou um problema de saúde pública? Meu Deus, eu vou ter que falar com uma psicóloga logo, pelo amor de Deus. Depois eu vou falar minha opinião, mas fala. O que é isso? Que surto é esse coletivo que deu no povo? Primeiro, tudo que cai na rede, que viraliza, as pessoas costumam copiar. Então, basta um famoso, outro famoso, terem esse bebê reborn, todo mundo quer o bebê igual. A gente tem alguns olhares. O primeiro deles é como um colecionador, é um artesanato. É bonito se a gente pensar no boneco, sem a vida de um ser humano. Então, é uma arte, é bonito, a maneira como eles colocam. O segundo, algumas pessoas trabalham e tratam eles como para substituir quando perde um filho. Então, nesse olhar eu já não acho muito adequado, porque precisa elaborar o luto daquele que você perdeu. E nenhum outro vai substituir, mesmo que você tenha 3, 4, 5 filhos, não vai substituir. E quando é patológico, que realmente precisa de ajuda de psiquiatra e psicólogo, quando trata o bebê como se fosse um ser humano. E ela acredita que é um ser humano, leva ao médico, reclama se não dá a medicação adequada ou não. Então, eu vou dizer uma coisa, você pode falar, todo mundo pode falar aqui, não é só, eu acho que eu vou falar uma coisa seguinte, eu acho uma falta de respeito com a maternidade. A maternidade é algo divino e a maternidade é algo sagrado. Você ter uma coisa que equivale a uma maternidade é uma falta de respeito a uma mãe, é uma falta de respeito a uma mãe que teve um filho, uma falta de respeito a uma mãe que perdeu um filho, porque você trazer um boneco e igualar, né, possuir esse boneco a uma maternidade,
Isso é um desrespeito, Mas essa pessoa que faz isso, que ela trata como se fosse um filho, a criança é um transtorno mental. Ela dissocia, ela não consegue entender. Precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Porque a gente está vendo exagero assim. Ontem eu vi uma reportagem, a moça na fila, ela queria parar o carro no lugar distante. Porque estava com o bebê. Boneco. Eu nem gosto de chamar bebê reborn, porque não é bebê, é boneco reborn. Eu estava com um boneco lá atrás. Gente na fila de supermercado que quer pegar a coisa para... Eu acho um exagero, precisa de tratamento. E essa porque virou uma moda. Moda, você falou uma coisa muito certa. De repente, um artista, alguém que influencia as pessoas, começa a ter isso, né? E eu acho um horror esses bonecos, sabia? É verdade. Aquilo me causa uma coisa esquisita. Assim. Eu nunca peguei. Diz que até a textura é igual. Isso me causa um negócio meio esquisito, assim. Não gosto desse trem. E o preço? E o preço também trem é caro, né? De R$700 a 15 mil. Olha, gente. Tapa na cara da gente, porque, olha, imagina, gente que de repente não tem como cuidar do filho. Não tem. Não, e tem um negócio também, quem faz, chama cegonha. E o parto, você viu o parto? Parto. Parto? Você viu o parto, Doutor, tem o parto também. Vê se isso não é um problema de cabeça. Isso. Se for uma coisa lúdica, que a pessoa entenda que é uma boneca, a cegonha da boneca, querer um boneco, ok. Mas quando a pessoa passa a entender que aquilo é dela, é um parto dela, ela vai sentir dor de parto, que às vezes acontece também dela sentir a dor de parto do filho dela que está nascendo. Então, é um transtorno mental. É um transtorno. Eu já vi vídeo de gente que briga com o médico no hospital porque aquele boneco está passando mal. E ninguém quer atender. Ninguém quer atender, ela começa a gritar, começa a dizer que aquele boneco está morrendo. Não, então... É verdade. Como chama? Parto de película. Mostra como se fosse o útero. Sinceramente, eu acho justamente, vou voltar, uma falta de respeito, uma afronta às mães e à maternidade, que a maternidade é algo divino, sagrado, não se brinca com uma coisa desse tipo, não. De jeito nenhum. E esse boneco aqui é um reborn? Não é reborn isso? Reborn é renascido. Renascido. Olha que trem feio, não acho muito feio. Muito feio. Se pensar como um artesanato, você vê os detalhes, tudo é muito bacana, mas a proposta de que seja um bebê real, aí não dá para olhar, não. Nossa, aí depois a pessoa vai começar a criar uma família, daqui um dia tem um boneco que é o pai, tem pronto. Aí tem a família inteira sentada na mesa lá, feito que esse filme de terror que bota todo mundo na mesa. E os filmes são baseados em fatos reais. Então está aumentando muito o transtorno mental. Mas é claro, olha, então cuidado. Eu acho que tem que ser tratado como um problema boneco, de saúde, sim. Também saúde mental. E aí quem conviver com essas pessoas que percebam, que a própria pessoa não percebe, buscar ajuda profissional. É verdade. Que é um sofrimento para todo mundo. E o que sofre na rua também, tem algumas que sofrem na rua, na fila do mercado, as pessoas batem, xingam. Porque não aceita que ela está dizendo que é dela de verdade. Nossa Senhora. É complicado. Oi? É verdade, Rodolfo. Não quer a Annabelle, não? Pra ver a Annabelle, o Chuck. Vamos Chuck. Vai criar o Chuck lá, vai criar a Annabelle, quero ver. Mas no começo do século, a Annabelle é um exemplar. No começo do século também teve uma febre de bonecas de porcelana, né? Né? Porque quando começou as bonecas de porcelana era muito real também. Sim. E a Annabelle é uma dessas de porcelana. Um pouquinho assustadora. Mas esse negócio me dá mais medo que a Annabelle. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, Vancouver, gente. Os meus moram em Barrie. Muito bem. Síndrome do envelhecimento precoce bucal. Idade cronológica, 54 anos. Engraçado. As dentes também envelhecem, doutor? Pois é, padre, é coisa nova isso aí. Foi levado no congresso que teve de odontologia internacional, agora em janeiro,
E foi um dos temas do congresso, foi esse aí. É os jovens que estão com boca de velhos. Você sabe que na faculdade, assim, que eu leciono pós-graduação, uma preocupação que eu tinha era, será que vai ter serviço para esses meus colegas que estão aqui? Porque muito dentista no mercado, né? E hoje vai ter serviço para todo mundo. Porque muita gente cada vez mais. Agora, esse envelhecimento da precoce bucal é por causa do estilo de vida, alimentação, cuidado, é por causa disso? Fatores que causam esse envelhecimento. Primeiro é a vida louca desse pessoal. O uso de cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Isso é uma desgraça, porque eles não sabem o que tem lá dentro. Eu tenho pacientes jovens de 30 anos que fazem uso de medicamento para dormir. Olha que coisa. O famoso remedinho aí, eu não vou falar o nome, mas a pessoa faz uso e com o passar do tempo ele vai aumentando as doses, porque a dose inicial que faz o efeito, né, para dormir já para de fazer efeito. Mas esse remédio, o remédio, ele provoca também a coisa? Ele provoca porque causa uma xerostomia, boca seca. Pode falar o nome? Vou falar, pode falar. É o Rivotril ou não? Não, é o outro. Lexapro. Não, o Solpidem. É os ansiolíticos, esse aí mesmo. Solpidem que você compra o mundo quando você toma isso. Graças a Deus, hoje, para se comprar a Zolpidem, o M-tartarato de Zolpidem, que é o sal, é necessário agora a receituária azul. Antigamente chegava com receituário branco e se comprava. Doutor, a xerostomia é o ressecamento da boca. O ressecamento da boca. Quanto menos saliva, mais prejudicial. Mais atrito tem nos dentes. Porque a saliva ela serve como lubrificante para os tecidos bucais, para as mucosas, para os dentes. E esse pessoal, quando usa também medicamento, que ela falou o bromazepam, que é um ansiolítico, eles não tomam só o M-tartarato de Zolpidem, eles tomam também o bromazepam, ansiolítico, o remédio, muito remédio. Então, e isso vai causando esse envelhecimento. Causa porque a pessoa na hora do sono, ele entra no sono profundo, que é o sono REM, aí a pessoa que tritura os dentes, acaba com os dentes. Bruxismo, o apertamento dental. E esse desgaste total dos dentes vai causando a perda de dimensão vertical da face. Porque o que dá estabilidade do tamanho da nossa face é o tamanho dos dentes. O tamanho dos dentes? Ele se desgasta. E a gente vai ficando com a face. E essa parte vai subindo aqui, ó, vai diminuindo, aí aumenta as marcas de expressão, os sulcos, marca de marionete, o sulco nasogeniano. Esse do bigode chinês que chama? Bigode chinês, aí a pessoa vai ficando velha. Pacientes jovens meus, a gente percebe na consulta. Gente, que coisa interessante. Na consulta inicial, eu percebo trincas no esmalte, as abfrações, que é quando perde o esmalte perto do dente. Aí a pessoa chega... tem pacientes que quebram o dente vivo, devido à força que faz na mastigação. E ele fratura a raiz, aí tem que extrair, fazer implante. Ou seja, é o caos. E o pessoal não se dá conta do problema. Ou seja, como é que previne-se o envelhecimento bucal? Vai fazer exercício, vai para academia. Outra coisa, academia também, não academia de alto impacto que estão fazendo hoje. O crossfit. Esse crossfit, virar, fala tudo. Pneu de caminhão. Paga para correr na rua. Aqui, ó, o pessoal na Rede Vida. Aqui do lado. Aqui do lado, corre na rua. Então, isso aí é um absurdo. A pessoa, quando vai fazer esse crossfit ou exercícios de alto impacto, ela tem que usar um protetor bucal. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Empurrar o pneu, sei lá que raio faz isso aqui, faz a força, tem que ter o protetor. Nunca tinha pensado nisso. Eles não usam, isso é muito simples. Faz o protetor de silicone, como usa os boxeadores, o pessoal de exercício físico. Aquele negócio, você vai fazer essa força de virar pneu, aquela coisa, você força os dentes, faz aquela coisa. Veja o dente. Mesmo. E, infelizmente, a gente, graças aos programas aqui, a Bendita Hora, que alerta a população com relação a isso.
O tabagismo também, o cigarro, Tabagismo. ele deixa a boca seca. Além de deixar a boca seca, ele tem o fator também irritante das mucosas. Sim, olha aí. Ou seja, os processos assim, você vê os jovens tomando remédio para dormir, tomando ansiolítico. Fumando o vape fazendo... Por isso fica com as bocas de velho. Aí depois vai fazer o quê? Boca de velho... fazendo, aí vai fazer os negócios no Aí dente, faz as lentes de contato. Lente de contato. Ah, pronto. Aí tem serviço para os dentistas. É bom que todos aí não vai ter esses problemas. Mas o bom é a prevenção. Prevenção. Prevenir. Em vez de você ir fazer crossfit, vai para yoga, vai fazer... Isso mesmo. Vai fazer... um relaxamento. Isso é muito bom, né? Olha, eu tenho bruxismo, mas olha, eu não sei o que é pior, se é o bruxismo ou se é a placa que eu não uso. Hoje tem umas... Eu ponho a placa, aí eu falo, vou dormir bem. Quando eu acordo de noite com aquele negócio, me assusta. Padre, tem uma solução. Toxina botulínica. Se não usa a placa, use toxina botulínica. Não, agora eu gostei. E justamente eu fiz o curso de... Na testa, então... a gente aproveita e faz em tudo. Eu fiz o curso para fazer a parte funcional. Que eu fiz quando liberaram para o cirurgião dentista. E eu fui fazer para fazer a parte funcional. Os músculos mastigatórios aqui. Gente... Isso é uma maravilha. Não falou isso. Na Avenida Paulista, 326, pode, vou lá. Estou aguardando o padre lá. Pelo amor de Deus, vou lá. Estou aguardando. Aí os critérios, falo, boa tarde para o Padre Juarez, seus convidados são lindos, maravilhosos. Ela é de Tubarão, Santa Catarina. E a Tânia Lígia falou assim, doutora Elaine, as pessoas que tratam esses bebês reborn como se fosse verdade, não é a mesma coisa de pessoas que tratam pets como criança? Não. Não, o cachorro tem vida, né, gente? O cachorro tem vida. Algumas pessoas são mais apegadas, mãe de pet apegados. O que não pode é romper com a realidade. Isso mesmo. Vamos ver aqui. Ai, que susto, pensei que era um bebê reborn aqui. Bom, juro que eu pensei. Eu falei, nós metendo a lenha no bebê reborn, e aí aparece o bebê reborn. Não, fiquei até com medo. Vamos ver aqui, ó. Vocês estão tomando café, né? Você não está tomando café? Não estou, Padre, só na água. Que coisa feia isso. Olha que absurdo. Vou deixar o café para depois. Olha a nossa hora do café chorando ali. Porque você não quer tomar. Eu amo café, mas vou deixar para depois. Ela ama café. É. Vamos ver aqui, ó. Entenda a importância do diagnóstico precoce para displasia do quadril. Muito bem, doutora Giovana. Displasia do quadril, a gente está falando de quê? De uma criança que ainda não nasceu? Não, então, a displasia do quadril é uma alteração morfológica da articulação do quadril. E isso acontece durante o desenvolvimento do quadril. E por que essa importância de um diagnóstico precoce dessa displasia? Quando a gente dá o diagnóstico num bebê, a Rafinha, num bebê, essa articulação ainda está em desenvolvimento, principalmente até os 3 a 6 meses de idade. Por quê? E tudo isso é formado 80% de cartilagem. Então, como uma massinha de modelar, a gente consegue formar esse quadril da forma adequada. Porque ele está molinho ali. Está molinho, exatamente. Mas isso aí, a criança, esse diagnóstico precoce é feito quando? No bebê. No bebê. Então, o momento ideal é até os 3 meses de idade. Até os 3 meses? Até os 3 meses. No começo mesmo. Exatamente. Nós chamamos isso de período ouro. Ouro de tratamento. Sei. Mas para o diagnóstico, o ideal é que seja feito entre 4 a 6 semanas de vida. 4 semanas é um mês de um bebê. Nossa, mãe. Nós temos estudos mostrando que se você inicia o tratamento até 4 semanas, tem quase 100% de chance de tratar e ficar normal, como se a criança tivesse nascido normal. Mas esse diagnóstico é feito por quem? Pela ultrassonografia do quadril infantil. Então, a criança, quando nasce, ela precisaria passar pela ultrassonografia. Exato. Tem países que já é obrigatório, como a Alemanha e a Áustria, como o teste do pezinho. Então, eles têm o que a gente chama de rastreamento universal. Todo bebê que nasce nesses países, eles realizam a ultrassonografia do quadril. O protagonista desse diagnóstico precoce é o pediatra. Porque o pediatra é quem tem o primeiro contato com a criança e examina. Vai pedir uma Exatamente, vai pedir uma ultrassonografia. Mas o exame que a gente chama de o exame indicado mesmo, o exame que é o exame de escolha para esse diagnóstico, é a ultrassonografia do quadril. Porque muitas vezes a criança nasce sem sinal clínico.
Então, mesmo o pediatra experiente examinando, não consegue perceber. E o que é a displasia o que é no quadril? Então, o quadril ele é formado pelo osso da bacia, que é o acetábulo, e a extremidade proximal do fêmur, que é a cabeça do fêmur. Cabeça do fêmur. Esse encaixe. E o que é a displasia? Essa bacia nasce rasa. Então, enquanto é bebezinho, ele não tem dor, não tem sintoma e não tem sinais evidentes. Por isso que pode passar despercebido. Quando ele começar a engatinhar e a caminhar, dependendo da gravidade, vai começar a sair do lugar e movimentar. E vai ter dor. E vai ter dor. É a partir daí que aí a criança começa a caminhar e manca, ou a criança vai engatinhar, ela não engatinha da forma adequada, como todo bebê normal engatinha, e só aí que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico que nós já consideramos tardio. A partir do 4º mês de vida. Porque se ela está engatinhando, já passou muito tempo daquele tempo que você... Padre, exatamente. Então, esse quadril, ele está em formação quando nasce. Diagnosticou, viu que está... Aí é só por manipulação? Não, o tratamento que é você colocar a cabeça do fêmur no fundo dessa cavidade acetabular. Porque ali é molinho ainda. Vai formar o formato do que você põe. Imagina que você tem uma massinha de modelar, você coloca a sua mão e empurra, ela vai fazer o quê? Vai fazer a covazinha. Isso certinho. É feito através de cirurgia? Não. Não é. Quando é bebezinho, é um suspensório. Extremamente fisiológico para os bebês. Muito fisiológico, porque o bebê, quando está dentro do útero, ele está preso. Então, você pega um suspensório e prende as perninhas dele, ele reconhece o útero. Ele gosta. Entendi. Né? E aí, aqui, pode falar pra gente que o bebê, quando ele volta para aquele momento do útero, para ele é muito agradável. Confortável. Diminui os reflexos que acordam muito os bebês durante a noite, aquele reflexo de Monroe que ele balança os bracinhos e ele acorda assustado, chorando. Porque não tem mais o útero. Não tem mais aquilo assim, balançando por causa do suspensório, ele também se sente confortável. Então, quase uma órtese. A gente chama de órtese. Órtese, é uma órtese. É uma órtese. Uma órtese. Que a gente coloca a perninha do bebê, tem que ficar afastada. E dobrada. Para que a cabeça do fêmur entre exatamente onde precisa. E aí ele vai amassando ali aquela região e vai fazendo a cabeça do fêmur. Não, vai formando a cavidade. A cavidade. Vai formando a cavidade. É uma coisa simples. Simples e sensacional. Padre, nós fazemos hoje um exame, detectamos uma displasia grave. Em 2 semanas, quando a criança volta para fazer um novo ultrassom, o quadril já está sensacional. É a mesma coisa do clique de Ortolani? É o clique de Ortolani. Os 2 filhos nasceram com clique de Ortolani. Isso aí? Clique de Ortolani. E naquela época, hoje eles têm 29, 30 anos, beijo, filhos, dupla fralda. Usava dupla fraldinha para fazer... Assim. Interessante. Agora, a senhora falou assim, eu já vou... Todo mundo passa e tal. Mas o pai, a mãe pode pedir ao pediatra, falar, eu quero uma ultrassonografia para saber se... Pode e deve, né? Porque no Brasil não existe um protocolo, então não tem uma obrigatoriedade. Mas os pais podem falar, eu quero... Os pais podem falar. Para ver se está certinho. Exatamente. O importante é fazer uma ultrassonografia de qualidade, por isso que nós... Fazemos aqui a Rafinha, que trouxe a Rafa. Rafinha? É a Rafa. Quer segurar ela, aula padre? Para os médicos, ensinando os médicos a fazer ultrassom. Aqui dentro dessa boneca, se você põe um aparelho de ultrassom, você vê um quadril perfeito. Tá brincando? Sim. Aqui ela tem um quadril aqui dentro? Tem. E aí nós ensinamos ao médico, treinamos o médico para fazer a ultrassonografia através dessa boneca. Que legal. Eu tô vendo aqui que é um silicone, uma exato. coisa assim. Ela é muito bem educada, então ela não chora no esperneio e os médicos conseguem treinar tranquilamente. Não é um bebê reborn. Mas foi educado. Aqui é a articulação dela? Esse é um Phantom que nós utilizamos para ensinar os médicos a realizar a ultrassonografia. Que interessante, maravilhoso. Gente, que interessante. Como você sabe que ela é menina? Então, ela é a Rafa. Você que inventou. Então, na verdade, o nome foi dado de Rafa e ela é a Rafinha, né? Você então, batizou ela de... Vamos batizá-la, padre. Vamos ver aqui, ó, gente. Olha, Família, a mais bela obra do amor. Atenção, lançamento esse sábado do livro Família, a mais bela obra do amor, de Michele Magri Alarcon. Atenção, vai ser onde o lançamento? No Teatro do Externato Santo Antônio. Teatro do Externato Santo Antônio. Colégio Católico. Colégio São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Atenção, maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu te falar, você escreveu
esse livro a partir da sua experiência, daquilo que você vive? Então, padre, foi uma junção, né? Um pouco da minha experiência, sim. Eu conto relatos dos desafios com os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, uma de 9, um de 5 anos e um bebê de 1 ano e meio. Então, muitos desafios, o puerpério, a vida matrimonial, mudanças, muitos desafios que eu tive, eu coloco aí. E também eu trago uma bagagem de um estudo. Eu fiz uma pós-graduação em Ciências da Família, pela Faculdade Mar Atlântico. Então, eu tive acesso a conteúdos super importantes que permeiam a realidade da família. Então, desde estudos sobre sexualidade, sobre a vida conjugal, até questões matrimoniais, direito canônico também. Questões de nulidade matrimonial. Nossa Senhora, profundidade. Profundidade, padre. É a primeira pós-graduação que saiu no Brasil com esse tema de ciências da família. Que demais. Mas o livro não é sua tese de pós-graduação? Não é. Ele é realmente um transbordamento da minha experiência e também do conhecimento que eu adquiri, tanto na faculdade quanto em estudos mesmo, nos documentos da igreja, documentos de João Paulo II sobre a família, psicologia infantil, então teorias da psicologia que ajudam os pais a entenderem e compreenderem melhor os filhos, como teoria dos 4 temperamentos, as linguagens do amor, esses assuntos que vão ajudando a família a se conhecer melhor e viver melhor. Bastante, além dele ser uma grande reflexão, ele é bastante técnico também, traz pra gente dicas e traz pra gente Sim, padre. Eu diria que é realmente uma orientação familiar. Uma orientação familiar. Isso. Olha que interessante. Tô vendo aqui o índice tem os tópicos bastante interessantes, na verdade. Sim, padre, é um roteiro, é um itinerário, né? Eu tô vendo, o autoconhecimento, depois o matrimônio, a cumplicidade, olha que demais, os filhos e a espiritualidade, olha que interessante. Você termina justamente com a espiritualidade. Exatamente, que é o que vai fechar com chave de ouro, né, esse itinerário. Porque não adianta a gente ter conhecimento, né, padre? Não adianta a gente buscar conhecer as vertentes para reger melhor a nossa família, ter harmonia conjugal, educar bem os filhos, se a gente não tem a base, que é a fé, a espiritualidade, né? Uma família construída na rocha, que é o Cristo. Então eu trago. Gente, interessante. Tem até o método bem completo. Billing. Lembra do método Billing? Método Billing de planejamento familiar. Fui instrutora, padre, durante 7 anos. Do método Billing? Do método Billing. Utilizo o método há 10 anos. Funciona, gente. Pessoal, eficaz. Não funciona. Funciona, é natural, né? Deixa a mulher livre de pílulas contraceptivas, hormônios que causam tão mal para a saúde. E a mulher consegue, de maneira muito eficaz, conhecer o seu ciclo, o seu corpo. É um autoconhecimento. Esse é um empoderamento feminino, né? Ser protagonista da sua fertilidade e junto com o esposo podem aí bonito o método natural, o Billing, porque o marido e a mulher, os dois participam juntos, né? Isso. Respeitando o tempo do outro, respeitando, hoje tá fértil, então não, espera. Aí tem aquela coisa da espera, aquela coisa interessante esse negócio. Exatamente, padre, exatamente. E é bom que é alguém que é casado para falar sobre isso, porque padre, o padre que vai, finalmente assim, o padre vai ensinar método Billing. O pessoal fala, perde toda a credibilidade. Perde toda a credibilidade. O padre não sabe nada. É verdade. Né? Então, é justamente essa experiência também, padre, que eu comunico no livro, né? Eu explico como funciona, dou todas as diretrizes e também colho os frutos e compartilho os frutos desse ensinamento com os outros. Maravilhoso, maravilhoso. Depois do lançamento, o livro vai estar em todos os lugares, em todas as distribuídas. Quem vai fazer a distribuição é a distribuidora Loyola, vai estar em todos os lugares, mas você, @MicheleAlarcon_, você pode exatamente explicar como que você faz para ter aí o livro. Olha aqui, Eriele Abreu falou assim: padre, manda sua bênção, meu nome é Eriele. Padre, me nota, sou sua fã, moro em Poços de Caldas. Bonitinha. Adriana, eu quero, olha, Gelivane, Adriana Souza Santos Souza participando e a Gelivane Santos Lopes também participando. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Boa, amigão. Piercing na boca causa retração de gengiva. Ai, esse negócio de piercing na boca.
Doutor, pelo amor de Deus. Nossa. E o piercing na boca, geralmente tem gente que põe aqui embaixo, como que chama aquele negócio debaixo da língua aqui? No freio. Freio, né? Freio, tem gente que põe põe aqui nesse negócio aqui também. Agora, ele chega a causar essa retração da gengiva? Olha, a retração gengival é o de menos do piercing. De menos, Porque ele causa problemas, pode até causar um câncer na boca. E Jesus amado. Quando é colocado na língua. Na língua? Que a pessoa não consegue fazer higiene, aquilo lá fica uma placa bacteriana, acidifica, então ele pode predispor a uma formação de um câncer. Isso é tribalismo, né? O pessoal, eu vejo isso aí, piercing, essas coisas, é um absurdo. O doutor, engraçado, são áreas muito sensíveis. Pois é. Mucosa já é mais sensível, né? Mucosa. E depois você fazer esse tipo de coisa, por puramente estético, causa um grande problema. Existe o piercing, que os twinkles, que é colocado no dente, para dar assim uma diferente, um brilhantezinho. Aquele negócio que cola, mas que cola. Chega um piercing, mas aquilo não faz mal. Não tem problema. É mais para estética que eu vejo eu não vejo bonito, não acho bonito. Aquilo estética é muito pessoal, mas esses piercings assim é uma coisa que eu contraindico totalmente. Não é interessante colocar isso. Eu acho que deve ser muito incômodo, porque se a gente tem uma afta na língua, já incomoda. A gente já não consegue comer direito. Agora você enfiar um trem daquele na língua e ficar com aquilo, pelo amor de Deus. E o perigo de você, de repente, rasgar a língua, não sei. Machuca. Machucar, né? Pode. É um absurdo. Isso é um absurdo, eu acho. A questão de retração na gengiva é quando a gengiva sobe? A gengiva ou sobe ou desce. No inferior ela desce. Ela desce. A única coisa que sobe é a parte da gengiva superior no corpo da gente, né? Ela sobe. O resto cai tudo. Quando a gente vai ficando mais velho, geralmente a gengiva sobe. Ela vai subindo, vai dando retração gengival. Vai deixando o dente mais exposto. E o grande problema é da sensibilidade e com o tempo acaba perdendo a inserção óssea, porque causa retração óssea também. Também causa retração. Também. Então é uma coisa que não é interessante usar, faça outra coisa. Eu não sei de onde, eu sei que é gosto, é tal, né? Mas eu não sei, de repente. E há uma coisa assim, que a própria indústria, né, de repente, acaba recomendando, dizendo, não tem problema não. Mas há alguma, não é uma coisa tão natural. As pessoas acho que querem ser diferentes, querem marcar de alguma maneira, ou algum grupo que quer ser diferente. Chocar, isso choca. Choca sim. E, no meu ponto de vista, é uma coisa para chocar o próximo. Né? Nossa Senhora, tem pavor de ver piercing. Não, nem vou falar. Umbigo, né? Ai, nem falo, não posso falar disso. Nossa, mãe. Quando a ultrassonografia é indicada e quem são os candidatos? Olha lá. A Rafinha. A ultrassonografia. Só uma pergunta. A ultrassonografia, ela é diferente, de repente, da radiologia, que ela não emite nenhuma radiação. Nenhuma radiação. Nada. Então, ela é somente ondas sonoras. Só onda sonora. Que não faz mal nenhum. Nenhum mal para a criança. Nenhum mal. Nada. Então, a ultrassonografia ela é indicada fazer quando tem qualquer sinal clínico, como o ortolânio positivo. Né, se for um teste clínico positivo, deve fazer a ultrassonografia para fazer em que nível está essa displasia, que pode ser desde uma displasia leve até uma displasia muito grave e que vai variar também o tratamento dessa criança. Tá. Então, e a ultrassonografia, exatamente porque a articulação ainda não é osso duro, não pode fazer a radiografia, porque a radiografia ela vai avaliar bem o que é osso. Entendi. Então, como o bebê é pequeno, exato, como o bebê é pequenininho, é cartilagem, então por isso que o exame indicado é a ultrassonografia. E aí deve ser feito entre o que hoje é recomendado no mundo inteiro, entre 4 e 6 semanas de vida, se não tiver o sinal clínico positivo. Se tiver o sinal clínico assim do nascimento, o mais breve possível fazer a ultrassom. Crianças que ficam sentadas dentro da barriga. Primeiro filho, as meninas,
quando tem história familiar também. Esses são fatores de risco muito importantes. As meninas têm mais... As meninas têm mais do que os meninos. Mais predisposição do que os meninos? Sim, o hormônio das meninas, junto com o hormônio materno que atravessa a barreira da placenta, ela causa uma frouxidão da articulação maior. E o fêmur da menina, ela sai um pouquinho mais para o lado do que dos meninos. Por causa a gente rebola e eles não. Ah, é verdade. Então, ela é um pouquinho mais. Então, como o estímulo da cabeça do fêmur que faz a cavidade ficar bonita e eficiente, ela é um pouquinho mais, por isso que elas têm mais displasia. Porque com o andar da mulher é diferente. Olha que coisa mais linda. Olha que interessante, olha que coisa muito interessante. Muito interessante. Vamos sortear aqui que eu quero saber... Peguei. Quem vai escolher a música pra gente terminar hoje é a doutora Giovana. Escolhe uma música pra gente terminar o programa. Termina daqui a pouco, mas olha agora. Fala uma música da sua vida, música que você gosta, pra gente terminar o programa hoje. Nossa, então eu vou escolher uma que eu estava ouvindo agora há pouco tempo, né? Que a gente fala... Olha, eu passo até a letra da música, eu não vou saber. Falando exatamente... eu não queria interromper o seu silêncio, Deus, mas é só orando que eu encontro a paz. Que música é essa? Que fala, Senhor... eu não vou saber cantar para vocês agora. Mas e agora, como a gente vai fazer? A música que fala é? que eu não queria interromper o seu silêncio, mas é só orando que eu encontro a paz. Arruma, Laura, arruma. Olha aqui, ó, vou mandar um abraço aqui para as tias aqui, aqui, ó. Mostra aqui, ó, olha que coisa, tia Rosa, tia Maria, são as tias aqui, olha, da Elaine, que estão assistindo a gente agora. 90 e 93 anos. Ela tem 90? 93. 93 é a tia Rosa, a tia Maria 90. 90, olha que amor. Gente, que linda as duas, um beijo. Elas adoram você, padre. Que Deus abençoe. E a Elaine, que não é boba nada, não perde tempo e faz um merchandising. Imagina, é verdade. Olha lá o livro dela. Eu levei para elas hoje, aí eu falei, vocês querem um para cada uma? Ela falou, não, eu não enxergo, pode ser um só. Tudo que te aperta não é o seu número, é o grande livro, a Métodos para Educar com Amor, Disciplina e Confiança aqui, viu, gente? Que beleza. Vamos ver mais aqui, gente, vamos ver aqui. Quais os desafios na criação dos filhos? Entenda a importância da conexão com os pais. Aí, Elaine, então ali. Não você. É você, não é você não, Elaine. Posso ajudar também. Não, as duas podem falar. Nós falamos. A psicologia, padre, ela ajuda demais as mães, porque a gente encontra a solução realmente com as respostas que a psicologia traz. Tanto que no livro, né, eu tomei essa liberdade de realmente trazer esses conteúdos que ajudam a gente a compreender como funciona a infância, a psicologia infantil, né, as camadas da personalidade. Mas a gente não para um pouquinho para estudar e compreender como as crianças funcionam, a gente não vai ser assertivo na educação das crianças, padre. Então tem tudo a ver. E essa coisa da conexão com os pais eu acho muito interessante, porque a gente tem que fazer de tudo justamente para que a gente não perca nunca, né? Essa nem de conexão, essa comunhão mesmo entre os pais e os filhos. Exatamente. E a gente está num momento em que as redes sociais, a internet, o celular tem sido o maior desafio e o maior problema que está impedindo a família de se conectar entre si verdadeiramente. Então, a gente vê que esse é um problema grande dentro das famílias, né? Os filhos já desde pequeno ganham o celular. Os pais ficam também muito tempo no celular. E o que acontece? Se perde a essência da família, que é a comunhão, que é a presença ativa, o olho no olho, né? O sentar à mesa, o compartilhar como foi o dia. Então, esse é o maior desafio hoje, padre, que eu, como mãe, pude perceber, conversando com outras mães, com outras famílias, essa realidade das telas. Inclusive, eu falo no livro, você que está em casa, é importante, você mãe, você pai, você que é vó e vô também, ter esse olhar atento. A exibição, a exposição excessiva das crianças às telas é prejudicial à saúde, ao desenvolvimento psicomotor, ao desenvolvimento cognitivo e rouba da criança a oportunidade de viver na realidade.
Então, esteja atento, coloque regras, coloque limites, rotina, toda criança precisa de rotina, ordem, higiene, sono, alimentação. Todo mundo precisa de uma rotina, imagina se a criança não precisa mesmo, né? Exatamente, padre. E a conexão. O maior presente que nós, pais, padre, podemos dar para os nossos filhos é ser presente na vida deles. É estar olhando nos olhos, acompanhando a infância, estando presente verdadeiramente, não só de corpo, dar a nossa atenção. Porque a infância passa assim muito rápido e depois pode ser tarde demais. Exatamente. Verdade. E já queria deixar também, padre, aqui o meu contato. O senhor falou do lançamento do livro nesse sábado, então já estamos com a pré-venda do livro pelo meu Instagram, já estamos. Michele Alarcon _. Tem um link lá, você pode adquirir o seu livro. E, padre, eu sei que tem muitos livros de família, mas eu vou falar. Mas esse é melhor. Né? Quase isso, né? Mas eu vou dizer realmente que a linguagem tá uma linguagem muito acessível, muito fácil. E se eu posso dar um conselho para todos que estão nos acompanhando agora é: invista tempo, independente de ser o livro ou não, mas invista tempo para se dedicar a conhecer melhor assuntos sobre a família. É verdade. Que é o maior tesouro da nossa vida, é a nossa família, né? É verdade, é verdade. Então é isso, padre. Mais uma coisa, olha aí. A era do espelho, narcisismo digital e o vazio da autoimagem. A era do espelho. A era do espelho, o espelho agora é esse aqui, ó. Você fica olhando, até para passar batom você usa isso aqui. Né? Você sabe que o nosso grande amigo mestre César Romão, ele faz uma palestra sobre inteligência artificial e você sabe, ele explica que se você é de propósito que colocam a tela preta. Então, antes de você desbloquear, muitas pessoas não sabem disso. Antes de você desbloquear, você olha você mesmo. É mesmo aqui, ó. Esse é um espelho para você olhar para você mesmo antes de entrar dentro dessa era digital, esse narcisismo. As pessoas realmente estão ficando adoecidas, isso é fato. Eu trabalho muito no consultório os autovalorização, autorrespeito, autorresponsabilidade, autoestima, autoimagem. Autoimagem, como eu me vejo. Então parece que a grande maioria perdeu a referência, porque eu preciso seguir uma moda, ou é o bebê reborn, ou é piercing, ou é isso, eu preciso me encaixar naquilo, e tudo que você força, né, o título do meu livro, não é o seu tamanho. Então, quem eu sou? O que eu quero? De onde eu vim? Por que eu gosto? Eu gosto ou eu não gosto? Muita dificuldade. A gostar? Exatamente. E, por exemplo, a gente já vê muito disso, duas meninas, uma com um corpinho mais cheinha, a outra bem magrinha, usando o mesmo tipo de roupa porque está na moda. E não, o que está na moda é inteligência emocional, educação emocional, é aquilo que eu quero, o que eu gosto, como eu me sinto e ter personalidade para isso. E essa estrutura, quem dá é a família. Então é a base, é o alicerce que eu falo. 0 aos 7 anos é muito importante a presença do pai na vida da criança, que dá segurança no caminhar da vida. 7 a 14 é mãe, que vai formar o emocional, a autoestima, como eu me vejo, como eu cuido de mim. E aí a junção desses dois, 14 anos para cima, é onde ela vai com essa bagagem conhecer o mundo e colocar mais coisas. Agora, como a Michele falou, a gente não tem mais pai e mãe tão assertivos, olhando, cuidando, mostrando, ensinando, colocando limite. Amor é colocar limite. Se seu filho não está adequado, se ele não está se vendo bem, os filhos perdidos dentro do quarto, séria adolescência. Então, assim, os autos são extremamente importantes para que você construa o teu alicerce forte, para você saber como seguir no caminhar da vida. Interessante. Olha, e esse negócio, essa coisa com a preocupação com a Martã, porque hoje não tem ninguém que não usa filtro, né? Filtro Tem uma coisa muito interessante, eu vi hoje a advogada com o cliente dela, e ela fez um vídeo assim: olha, eu estou com o meu cliente aqui, e ela toda bonitona assim, e o cliente do lado dela, um velho tava bem acabado, mas bem acabado mesmo. Aí ela fala assim: fala pra ele, aí o filtro passa pra ele. Ele vira todo... Meu Deus, ele fica todo assim com bochecha rosada, ele fica todo... E ela usando. E eu gosto também quando alguém vem tirar foto minha também com filtro, eu acho uma beleza. Eu falo: nossa, onde eu tô diferente? Oi? Na Rede Vida,
Não, na Rede Vida, por isso que a gente só deixa vir gente bonita aqui, galera. Ninguém usa filtro, ninguém usa nada. Mas na TV Precisa. tem. Um filtro? Engraçado. Esse dia eu acho que a Globo usa isso. Porque eu fui lá ajudar a fazer na Globo e eu fiquei tão bonito na Globo. Eu falei, eu tenho alguma coisa, eu não sou desse jeito. Imagina, você é lindíssimo, o que é isso? Mas acabou? Acabou o programa, tava tão bom o programa. Ah, maravilhoso. Olha, gente, achou a música, Laura? Essa aí? Olha aí, gente, olha aí, ó, meu Deus, olha. Olha que beleza, vamos. Olha, doutora Giovana, muito obrigado por tantas informações relevantes. Atenção, você vai acessar o site ultrassonografiapediatrica.com.br, ultrassonografiapediatrica.com.br. E no Instagram da doutora Giovana, olha, @doutora Giovana Braga Mota. Doutora Giovana com 2 N's. Atenção, isso que ela falou muito importante. Tá grávida? Logo que nascer, olha aí, ó, ultrassom do quadril. Vamos lá fazer ultrassom do quadril. Pode pedir pro pediatra aí, tá bom? Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, padre. Obrigado. Prazer participar de uma mesa assim. Obrigado. E olha, a Elaine Santos, psicóloga, @Elaine Santos, olha o livro. Tudo que te aperta não é o seu número, método para educar com amor, disciplina e confiança. Entra lá no Instagram, porque ela faz atendimento online também. Também. @Elaine Santos, psicóloga. Doutora Aônio, muito obrigado. Que alegria, sempre fico Gratidão, muito feliz. padre, que bom. Estava com saudades de vir aqui. Eu também estava mesmo, fiquei muito feliz mesmo. Doutora Aônio, aonivieira.com.br, esse é o site, aonivieira.com.br. E no Instagram, @doutor_Aônio Vieira. Consultório do doutora Aônio é na Paulista 326. Né? Olha aí que beleza. Obrigado, viu? Gratidão. Muito obrigado mesmo. E atenção, Michele Alarcon, vamos de novo, @Michele Alarcon _. Lá tem todos os detalhes para o lançamento do livro, também a pré-venda do livro também, né? Exatamente, muito padre. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui no seu programa hoje. Estou fazendo 35 anos de batizada, de Nossa Senhora de Fátima. É um dia especial para mim. No dia que nasceu. Então, no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Hoje é um dia especial. Então, muito obrigada pela oportunidade. Amei estar aqui nessa tarde. Que bom, olha aí que beleza. Obrigado vocês que ficaram com a gente aqui. Muito obrigado. Aumenta o som, que acabou o programa. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração.